Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Semear é uma Ordem. Quem escreveu o texto foi a irmã Nancy Duzilek para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não foi eu quem escrevi, eu sempre digo para os irmãos isso, né? Então, eu vou ler o texto e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, em teu nome pedimos em especial hoje que tu possas abençoar cada mãe do nosso país, cada mãe da nossa igreja, cada mãe do nosso grupo. Tu possas, Senhor, estar com cada mãe, que elas tenham todas o privilégio de serem abençoadas por ti. Amém. Meus irmãos, o nosso texto de hoje está em Mateus 13, de 1 a 23. E a irmã Nancy diz que semear é uma ordem, né? Então, esta é a ordem de Jesus. Então, nós vamos ler o texto para entender o que é que ela escreveu para que a gente possa refletir em cima. Então, o texto é sobre o semeador. Então, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando ele estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte de sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras semelhantes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então disse aos discípulos. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E aí Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E por isso que eu uso parábolas para falar com vocês, com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tiverem feito isso, seus olhos poderiam ver e seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender. Eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutam e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tudo que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas dura pouco porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Eles ouvem as mensagens, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais
do que foi semeado. Amém? Então, o versículo que a irmã Nancy do Zilek escolheu foi o 24, que diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Bem, hoje é o Dia das Mães, né? Nós comemoramos o Dia das Mães e alguns historiadores dizem que esta data começou a ter forma lá longe, em 1865. E aqui no Brasil só chegou em 1932. E aí, oficialmente, passou a existir o Dia das Mães. Então, tanto no Brasil como em boa parte do mundo, a data é celebrada no segundo domingo de maio. Então, muitas pessoas hoje estão celebrando o Dia das Mães. Quando a minha mãe nasceu, em 1935, já existia o Dia das Mães. Bem, no texto que a gente está lendo aqui, Jesus está ensinando os discípulos sobre a arte de semear a palavra de Deus. E o que ele usa como figura, como ilustração? O semeador. Então, no verso em destaque, diz que o semeador semeou em seu campo. Não foi em outro campo, ele semeou em seu campo. E o escritor Rubem Amorese, no livro Fábrica de Missionários, ensina que o lar é o primeiro campo missionário que a gente tem. Logicamente, nós temos que pregar a palavra a toda criatura, mas a nossa casa, os nossos familiares, o nosso lar é o primeiro campo missionário que nós temos. Então, a mãe, o pai, que são cristãos, eles são responsáveis por ensinar a cada filho a verdade da palavra de Deus, desde que eles são bem pequenininhos. Isso é uma responsabilidade dos pais, né? Muita gente acredita que quem vai fazer isso por eles é a igreja, né? Então leva os filhos na igreja, leva na escola dominical e acha que lá é que as verdades de Deus vão ser semeadas no coração, as verdades de Cristo. Obviamente que a igreja também tem essa função, mas a função primeira é dos pais. Então é importante que nós, os pais, possamos falar das coisas de Deus e vivê-las, né? Porque é o exemplo que vai fazer com que os nossos filhos, sobrinhos, netos, agregados, enteados, creiam ou não naquilo que nós estamos pregando, né? Quando a gente quer terceirizar, passar para uma outra pessoa essa responsabilidade, não é uma coisa boa, sensata e legal. Porque isso é responsabilidade nossa. Então, a igreja ela vai ajudar nessa missão que os pais cristãos, que nós cristãos temos com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Então, nesse Dia das Mães, o que ela está conclamando a cada um de nós? Que nós possamos nos comprometer com Deus. Obviamente, irmãos, que essa mensagem está mais voltada para as mães, porque hoje é o Dia das Mães, mas isso cabe ao pai também. Então, a gente tem que ser semeador da verdade da palavra de Deus para com os filhos. E hoje em dia existem muitos pais que são mães, muitos avós que são mães. Então, assim, a gente fala a palavra mãe, mas cada um sabe que sentido que esta palavra tem para cada pessoa, né? Cada um sabe o jeito que é de ser mãe. Então, a sugestão é que você seja um missionário, uma missionária dentro da sua casa. Que você não relegue esse privilégio para outra pessoa, ele é seu. Isso é um privilégio, você conduzir as suas crianças, os seus filhos, para Cristo. É um privilégio seu. Então, seja uma mãe cuidadora, mas também uma mãe espiritual, que vai aos poucos alimentando os filhos com a palavra de Deus. Ensine-os sobre a necessidade da adoração para enfrentar os desafios da vida. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu já criei meus filhos, né? Então agora já não... Essa palavra não é mais para mim. Não. As avós, as tias, elas têm uma grande influência também na criação das crianças, né? Então você tem que ensinar a importância do evangelho para elas, a importância da palavra de Deus.
Então, ensine a eles a necessidade de oração para enfrentar os desafios da vida, mas obviamente você só vai poder ensinar a importância, a necessidade de oração se você for uma pessoa que realmente lê a palavra, ora, se interessa pelas coisas de Deus, senão vai ser difícil ensinar, né? Então, a pergunta que não quer calar é: o que é que eu estou fazendo nesta semeadura que é a minha responsabilidade? Será que eu estou repassando essa responsabilidade para outros? Então, a sugestão é: não abra mão dessa tarefa, você jamais vai se arrepender. Bem, meus irmãos, eu hoje escrevi um pequeno texto em homenagem às mães. Eu vou aqui dizer para vocês. Os irmãos não fiquem enciumados, mas hoje a homenagem é especialmente para o Dia das Mães. E o meu pequeno texto diz assim, ó: a todas as mães do grupo Mulher Cristã em Missão, eu agradeço. Eu agradeço a bondade de cada uma e eu reconheço. Aprendo com a entrega, a alegria de cada uma de vocês. Vocês renovam, louvam, sofrem, oram, lutam. Vocês sempre vencem. Feliz Dia das Mães, minhas queridas. Que Deus mantenha sempre seu olhar atento na direção de todas vocês. Que as ajude a alcançar as metas, os objetivos e a superar as provas de fogo inerentes ao crescimento de seus filhos, enteados, sobrinhos, netos, bisnetos, agregados. Afinal, a gente é mãe de muitos jeitos e por muitos motivos. Persistam. Que Jesus as conduza. E o nosso manancial termina assim: semear é o trabalho, colher é a recompensa. Amém? Bom, minhas irmãs, eu deixo aqui hoje um especial, ó. Um abraço muito especial do Dia das Mães. Me despeço de todos com o meu abraço fraternal. Hoje o meu abraço de ursa vai especialmente para as mães. Quero dizer que é um privilégio abraçar a sua mãe. Eu já não tenho mais a minha, mas eu abraço cada uma de vocês. Eu quero lembrar que a gente, em 2021, ó, ninguém larga a mão de ninguém. E lógico, né? Me despeço com a nossa palavra de ordem, que é saudades.